Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que, se nós olharmos para os 15% mais pobres no Brasil, esses 30 milhões de brasileiros, eles não têm uma renda que chegue nem sequer a 1% do nosso PIB, porque eles têm uma renda inferior a 70 bilhões de reais por ano, e o nosso PIB é 7 trilhões. Então, a gente pode dizer, bom, mas isso é simplesmente uma consequência da nossa gigantesca desigualdade, e obviamente que é uma reflexão da nossa gigantesca desigualdade, mas a gente tem que ter em mente que a nossa Constituição é muito clara, no seu artigo 6º, onde diz que esses 30 milhões e todos os outros brasileiros têm direito a uma lista significativa de direitos sociais. E a gente pode dizer, bom, está lá escrito, mas a gente não tem dinheiro para garantir isso, mas não é verdade. A gente gasta 27% do nosso PIB, segundo os últimos relatórios da CEPAL e várias evidências que a gente tem, 27% do nosso PIB vai para gasto social. Isso quer dizer o seguinte, que para cada real que os 15% mais pobres gastam, o governo brasileiro gasta 27 com gastos sociais. Esse pobre vai dizer o seguinte, bom, eu sou pobre, mas eu estou num país rico que gosta de gastar na área social. Logo, como eu sou pobre, eu devo ser a prioridade desses caras vão gastar comigo. Só que o Brasil não gasta com eles. Eu tenho que usar os comitês locais, os conselhos locais, para disciplinar que essa escolha das famílias mais pobres tenha sido feita adequadamente. Eu tenho que usar os cadastros nacionais que eu tenho, de RAIS, a CAGED, a Sinavan e etc., para garantir que as escolhas são adequadas. Isso são coisas que eu posso fazer fora daquela localidade. Mas, acima de tudo, eu tenho que montar um sistema de monitoramento e avaliação, porque tudo isso a gente não sabe fazer direito. Então, a gente vai estar aprendendo. Então, a gente tem que continuamente monitorar o que está sendo feito, avaliar o que está sendo feito, para que a gente possa ser capaz de aprimorar isso sistematicamente. Desigualdade social, educação e democracia, eu acho que a gente precisa ter um acordo de sociedade e colocar a política social em situação de equivalência à política econômica. Não vou discorrer sobre isso, mas isso me parece um imperativo, ou seja, retirar a relação de subordinação da política social à política econômica, colocá-las em situação de equivalência e criar, ao contrário, como é esperado, que o desenho da política econômica esteja a serviço de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais dinâmica, mais criativa e, portanto, tendo relações de equivalência. Tem várias implicações do ponto de vista do arranjo institucional, do ponto de vista dos arranjos intra- e intrasetoriais, certo? E a gente teria muito a discutir para essa mudança de postura que eu acho que pode beber dos acúmulos positivos que tivemos no pós-constituinte, mas colocar num outro patamar a possibilidade de ter uma mirada de médio prazo, evidentemente de longo prazo, para as transformações necessárias. Nós fizemos duas escolhas radicalmente suicidas. Nós temos um dos maiores patrimônios da humanidade em termos naturais e não estamos colocando a centralidade das mudanças climáticas, organizando as estratégias de investimento e de desenvolvimento desse país. E nós produzimos um arranjo educacional estruturalmente excludente, de qualidade só para alguns. Esses dois vetores projetam um Brasil em 20 anos com um Brasil que entra numa situação de corner, desde o seu desemprego estrutural, provavelmente, da esterese que vai ser derivada disso, mas provavelmente com um país que abrirá mão, eu estou falando de 20 anos, abrirá mão de estar inserido na contemporaneidade. Estará fora do jogo da grande sociedade do conhecimento. Será um parceiro desse processo, sempre numa posição secundária e subalterna. É nesse sentido, né, eu não estou entrando nas discussões específicas de conteúdo, volto a dizer, temos muito, e Cristóvão vai agregar algumas, a gente pode depois discutir o desenho da política específica, mas é nesse sentido de centralidade, da garantia do direito de educação para todos,
com qualidade, por isso o equilíbrio do binômio excelência e equidade, que nós necessitamos para referenciar as escolhas no curto prazo, para projetar um país mais democrático, evidentemente, que não é o tema, mas mais inclusivo, mas muito mais do que democrático e inclusivo, que tenha dinamismo suficiente para poder estar jogando o jogo soberano da sociedade do conhecimento. O que me alegra de assistir essas duas figuras, o PB e o Ricardo, é que eles fazem parte de algo muito especial no Brasil. Economistas que se preocupam como superar a pobreza e não como aumentar a riqueza. É muito raro isso. Os economistas pensam como aumentar a riqueza com essa ideia que não se verificou de que a riqueza crescendo ela se espalha. Inventaram até um bonito nome em inglês, spread down. Não acontece isso, se não criarmos alguns mecanismos. É nesse sentido que o PB tem dedicado a vida dele para encontrar meios de erradicar a pobreza no Brasil. E ele disse com a maior correção, é preciso ir lá e tirar cada família do quadro de pobreza. Mas ele concluiu lembrando que isso tira a pobreza agora. É preciso algo para quebrar o círculo vicioso da pobreza. Oferecermos tudo que um pobre precisa sair da pobreza não tira da pobreza. Suspende ele da pobreza. Mas se vier inflação, se vier recessão, se vier Covid, ele cai na pobreza de novo. Então é preciso, além dessas medidas que o PB indica, e eu não vejo outras melhores, nós vamos ter medidas de como quebrar o círculo vicioso da pobreza. Eu acho que ele chamou a outra geração. E é nela que eu venho propor algo. Então, o que eu venho defendendo é, tendo as duas ambições, campeões mundiais da educação, estamos entre os melhores do mundo, e o filho do pobre numa escola com a mesma qualidade do filho do rico, seria através de uma estratégia em que o governo federal vai, pouco a pouco, ao longo de 20 ou mais anos, adotando as escolas dos municípios pobres, com uma carreira nacional do magistério, com qualidade nas edificações, com horário integral, de tal maneira que esse sistema que nós temos nesse país vai sendo substituído por outro, que ao final de 20, 25, 30 anos estaria em todo o território nacional. Ao custo de R$15 mil por ano, por aluno, que permitiria pagar R$15 mil de salário do professor dessa nova carreira, um professor que só pode fazer concurso se ele tiver entre os 10 ou 15 melhores da sua turma na faculdade. Se nós tivermos esse custo ao longo do tempo, supondo que vamos continuar com 50 milhões de alunos, que deve diminuir, o custo total seria de 750 bilhões por ano. Mas isso daqui a 20, 25 anos. Se o PIB crescer apenas 2% ao ano, a gente vai precisar de 6,6%. Já se gasta 5%. É 1,6% a mais ao longo de um processo. Então, isso não é impossível. Difícil é vencer as resistências corporativas, porque nós sabemos que hoje, em qualquer área, e quando o PB falava sobre agente de saúde, eu estava pensando, hoje o agente de saúde, não cada um individualmente, mas o conjunto, ele olha a ação dele como sendo um benefício dele, é o emprego que ele tem, é o salário que ele tem, é a corporação a qual ele pertence. Não é tanto a solidariedade nem o esforço como objeto. Isso vale para uma grande parte do nosso corpo discente. Não se sentem como instrumento do futuro do país através das crianças. É como se ser professor fosse uma profissão, como qualquer outra. Não pode ser tratado como qualquer outra.